Bom, pessoal, então vamos lá. Como eu dei uma breve explicação aí da ferramenta, né, na verdade do conceito, uma breve introdução de como que deve ser usado, o cuidado que deve ser usado, eu já quero partir aqui para a parte prática mesmo, né, que é o que mais interessa a todo mundo. Aqui eu já quero ir para a parte da porta frontal, tá? Então, assim, começando de forma bem breve, qual que é a parte mais importante que a gente tem de conceito? Tudo que for abrir tem que estar num arquivo SketchUp separado. Simples, tá? Por quê? Nós vamos usar um eixo bem específico, né, que não é o eixo da casa ou o eixo longe, é o eixo de abertura da porta. Então vejam, aqui nesse arquivo a modelagem está bem certinha, bem desenvolvida, tá bem separada por blocos, inclusive a porta que nós queremos abrir. Então essa porta pivotante aqui, na verdade de abrir, não é pivotante essa, vai ser de abrir. E o que é importante aqui? Que a gente sempre tem que deixar essa porta, esse movimento que a gente quer fazer no RAID, tá bom? Então, dito isso, já deixei aqui preparado o arquivo da porta de acesso. Então vejam como vocês vão entender daqui a pouco o porquê que a gente tem que deixar um arquivo separado, exclusivo para a porta de acesso. Então nós vamos ter o arquivo original com os blocos que a gente vai movimentar no RAID e o outro arquivo com o que vai ser movimentado. Nesse caso, a porta de acesso, tá bom? Bom, dito isso, é bem importante que a gente saiba que todo arquivo que for movimentado separadamente, ele tem que estar no eixo XYZ do movimento de abertura. Então, por exemplo, essa porta eu quero ela de abrir. Ok, então nós estamos aí com ela no eixo, né? Bem certinho aqui no eixo do sketch. Caso eu quisesse abrir ela, uma pivotante, então eu colocaria ela no eixo de 25 centímetros, tá bom? Caso eu queira ela no eixo central, então eu vou colocar ela no eixo central. Por quê? Quando eu for colocar para abrir lá no Lumion, ele vai abrir dessa forma, né? Então vocês vão entender aí no processo que funciona basicamente como a tecla Rotate aqui do SketchUp, tá bom? Só vai mudar de fato a rotação do pivô. Então onde estiver o pivô é onde ela vai rotacionar. Aqui vou conseguir ela rotacionar para cá, no eixo central eu vou conseguir rodar ela para cá, tá bom? Isso é bem importante que vocês entendam aí de início, porque a gente vai fazer a mesma coisa depois para as esquadrilhas, tá bom? Então vamos lá. Já com o arquivo SketchUp, Lumion aqui, desculpa, aberto, vejam que nós estamos com a modelagem importada aqui, já no Lumion, configurada também, ok? E então nós vamos fazer aquela importação da porta separadamente, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Vou importar aquela porta separada que eu mostrei para vocês, porta de acesso, tá bom? Vou deixar aqui, porta de acesso. Aqui não precisamos fazer nada e vamos seguir ali para a importação. Bom, com a porta aqui no Lumion já, vejam que ela está aqui. Eu tenho uma porta sobreposta, né? Que já veio lá do arquivo que eu salvei. Vejam que eu não salvei ele com o modelo no RAID, tá?
Mas isso foi proposital até para vocês verem o que vai acontecer depois. Então, primeira coisa, dependendo do eixo que a gente coloca ali no SketchUp, aqui eu coloquei, né, no eixo verde, aqui ele puxou para o eixo verde, tá? Se eu rotacionar esse daqui e deixar no eixo X, aqui, e salvar em 2019, e importar, vamos ver aqui, porta de acesso. Porta de acesso, ele já vai importar no eixo correto, ok? Então vamos lá. Por que isso que eu estou fazendo é importante, né? Deixar tudo bem certinho nos eixos aqui, porque isso vai otimizar lá na frente, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer, ao abrir o Lumion aqui, vou importar. Eu já importei a peça aqui, que eu quero mover. E eu vou posicionar ela o mais próximo possível do que ela está lá no SketchUp, tá bom? Então aqui eu já consigo sobrepor, isso é uma vantagem, tá bom? Isso é uma vantagem de importar eles depois ou melhor, antes de dar o hide, porque a gente consegue o posicionamento exato, tá bom? Bom, dito isso, agora eu vou acionar uma ferramenta do Lumion aqui, que é o Start Live Sync, para vocês verem de fato. Deixa eu ver se vai dar certo. Aí. Então, já estou aqui com o Live Sync acionado. Então, tudo que eu fizer aqui no SketchUp, ele vai simular para o Lumion. Isso é uma ferramenta mão na roda, tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Primeiro, o efeito que a gente usa para fazer a movimentação da porta. Esse efeito, ele se chama movimento avançado, tá? E, basicamente, ele é um efeito que acontece somente na animação. Então, eu vou criar uma animação bem rápida aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu gosto de deixar sempre um número redondinho aqui. Vou deixar 20 segundos. Então, 20 segundos, que essa porta, eu quero que essa porta abra, tá bom? E eu vou aplicar agora, de fato, o efeito movimento avançado. Então, sol, clima, céu, em animação nós temos movimento avançado. Aqui que começa, de fato, a brincadeira, tá? Porque nós temos que clicar aqui em editar e vir no movimento, no eixo da porta. Então, o eixo da porta é esse daqui que está com esse ícone aqui. Não necessariamente ele vai ficar com esse link, tá, gente? Esse daqui é porque eu estou com o Live Sync acionado, tá bom? Então, o que é importante aqui vocês repararem? Nós temos 20 segundos de vídeo, tá? E eu quero que essa porta abra no segundo 8, 9. Quero que ele abra no segundo 9, tá? Então aqui eu tenho uma linha do tempo, o máximo dessa linha do tempo, ele tem um limite de 99 segundos, tá? Então todos os meus vídeos, sempre quando eu faço, eu tento colocar 3 trechos, né, os takes que eu chamo, de no máximo 90 segundos, porque senão ele fica entrando num looping de portas abrindo, portas fechando, em momentos inadequados, tá bom? Então anotem isso, que isso é bem importante. E agora eu vou colocar no tempo aqui, com 3 cliques, tá? 8 segundos, 9 segundos, que eu havia falado para vocês, que era onde eu queria que essa porta abrisse, tá bom? Aqui, gente, nós temos nessa região aqui embaixo, mover, altura do objeto, tamanho do objeto, rotacionar o objeto,
rotacionar no eixo X e rotacionar no eixo Z. Nesse caso, como a porta é de abrir normal, eu quero que essa porta rotacione, certo? E não se mova. Então, o que eu vou fazer? Já cliquei em rotacionar objeto e agora eu vou rotacionar essa porta. Vejam que ele já me mostrou aqui uma abertura de porta, né, do sentido dessa porta. E agora confiro se está no 9 e eu vou fazer o movimento. Ponto importante, o movimento aqui que eu estou colocando, vejam que foi criada uma chave aqui. Essa chave é o ponto inicial, tá? Esse ponto inicial onde vai começar o movimento. Então, nesse caso, eu preciso que o movimento se inicie no ponto 9 e que a porta esteja parada, né? Ela fechada ali. E depois eu quero que ela abra uns 2 segundos depois, que eu vou colocar 11 segundos, tá bom? E agora eu vou fazer o movimento dela abrindo. Pronto. Se eu pegar agora e fizer rapidamente aqui no jogar, ó, jogar, vou arrastar o tempo para cá, para vocês verem. Quando ele bater 9 segundos, ele vai começar a abrir. E ele vai demorar 2 segundos para percorrer o trajeto. Se eu quiser que essa porta abra por mais tempo, posso colocar 15 segundos. Do 9 ao 15, tá bom? Então ela vai demorar um tempo considerável aí para a abertura, tá bom? Nesse caso eu vou deixar 11 segundos aqui, só para vocês verem o efeito, tá bom? Aqui. Então quando eu for, né, vejam que eu já saí do efeito, esse é o efeito, e agora eu vim aqui para de fato a animação. Agora eu vou colocar para rodar a animação e quando chegar em 9 segundos, essa porta vai abrir exatamente no eixo que eu solicitei, tá bom? Beleza? Isso é bem importante, isso daqui dá uma dinâmica no vídeo, gera uma certa experiência do cliente, porque muitas portas, eventualmente, a gente passa no meio e não é bonito, não é legal, o cliente fala, nossa, atravessou tipo Gasparzinho, né? Então, acaba gerando até um certo constrangimento ali, mas a gente tem que sempre lembrar que a ferramenta Lumion é para otimizar o nosso tempo, otimizar o tempo do escritório e não nos atrapalhar. Então, eventualmente, pode acontecer de deixar passar, né? Mas o certo aí é que todas as portas que sejam pertinentes ao projeto sejam abertas, tá bom? Na sequência, eu vou falar sobre a porta pivotante. Pivotante ali por volta de uns 25 centímetros de pivô. E depois vou para a porta pivotante central, tá bom? Então, até daqui a pouco.